Então agora, o que farei? Deixe-me abrir para vocês uma planilha, e essa planilha também vai ser compartilhada com vocês, evidentemente, para que vocês consigam fazer os cálculos também. Essa planilha está automatizada, é só você mexer valores pontuais que ela automaticamente vai fazer os cálculos, mas é certo dizer que cada coluna tem uma importante informação que eu coloquei também, o porquê que tem que preencher, o que divide com o que. Eu tomei muito cuidado para que você, quando receber essa planilha, saber exatamente o porquê você deve fazer o preenchimento desta ou deste campo. Então isso também é algo que eu tomei muito cuidado, fiz com muito carinho para vocês, tá bom? Agora vamos no contexto do cenário, que eu disse que também é importante. Eu desenhei alguns cenários, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como que funciona isso na prática? Como que você pode colocar no seu dia a dia? E na sequência nós vamos fazer alguns cálculos para que vocês possam acompanhar e depois, tendo a planilha, também fazer, digamos, as suas simulações com as suas NCMs, com os seus valores. Quando você receber um documento fiscal, validar se o lançamento ou a informação está adequada, tá bom? Então vamos nessa. Então, a princípio, vamos tratar um produto 330510.00, é a descrição shampoo para cabelo. Qual que é o segmento dele? Ele se enquadra dentro do contexto de produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Então, ele tem essa pegada. E onde que está a SEST dele? Então, vamos mostrar para onde que eu posso pegar essa informação, meus caros amigos. Tudo na prática. Então, vamos nessa. Como que a gente conseguiria pegar isso? Se eu pegar esta NCM aqui e vamos dentro do próprio site, estou indo no Confaz, beleza? Quando eu coloco no Confaz, você tem um ambiente, clicar aqui, submissão tributária, e aqui você tem um ambiente para consulta direta, se você quiser. Clicou aqui, você vai dar um Ctrl F, prontinho. Veja, shampoos para cabelo. Eu tenho aqui a SEST, que corresponde a 20.017.00. Mas onde está o segmento? O segmento ele fica aqui, pessoal. Aqui que você vai ter essa informação. Por isso que eu preenchi então que é produtos de perfumaria. Foi dessa informação que eu capturei. E o item 17 corresponde à NCM a qual então o meu produto está atrelado. Então nesse ambiente é possível você dar uma checada também. Caso você não tenha uma Econet, uma IOB ou queira validar se realmente o que a Econet, o IOB ou qualquer outro software que você usa para pesquisa fez de forma adequada. Muito bem, então perceba que aqui a minha SEST pegou de forma adequada. Então esses são os campos que inicialmente ali eu desenvolvi. Nesse momento, o que eu fiz, pessoal? Eu coloquei aqui, para vocês terem essa opção, eu coloquei um filtrinho com uma fórmula específica para você selecionar. Como eu disse, num remetente, são 3 situações que podem acontecer. Ele pode ser uma indústria, pode ser um atacado ou pode ser um varejo. Essas são as circunstâncias. No meu caso, eu selecionei então a opção indústria. Então, é um remetente industrial. Qual que é os estados, pessoal? Eu coloquei todos os estados aqui para você fazer esse testezinho, tá bom? Aí você pode selecionar qual estado você queira, que é a operação. Vai funcionar da mesma forma. Eu escolhi então que o estado de São Paulo está enviando essa mercadoria. Lembre que disse que nós precisávamos então definir quem que é o destinatário. O destinatário é um atacadista e eu coloquei os 3 tipos. Pode ser envio um destino à indústria, atacado ou varejo. No meu caso, eu coloquei que é um atacado. Beleza. E essa operação, esse destinatário aonde? Ele está em São Paulo. Aqui eu coloquei a fórmula que pode ser qualquer um. Perfeito. Então já localizei que é São Paulo. Lembra que disse também que quando é uma operação de São Paulo para São Paulo, logo isso é uma operação interna.
Lembra da finalidade, que é a pergunta então a qual nós queremos saber para que serve isso, ou seja, a pessoa adquiriu para qual finalidade? Então eu coloquei a opção para nós também. Ela pode adquirir para revenda, ela pode adquirir para uso ou consumo, ou pode ser para ativo imobilizado. Se vocês quiserem, como essa planilha está indo em Excel, sem nenhum tipo de trava, fique à vontade, melhore ela, coloque mais informações que vocês julgarem necessário. Eu coloquei 3 para realmente trazer, digamos, uma forma mais objetiva, mas em regra são essas operações que podem acontecer. Muito bem. Aqui também, pessoal, eu tomei cuidado, como é uma indústria, então a indústria ela tem a característica neste momento de estabelecer se é passiva então de ter a incidência de IPI. E também, pessoal, nós temos como consultar isto para checar se o produto está sujeito ao IPI ou não, assumindo que, falando de critério de IPI, eu só tributo IPI se eu sou uma indústria ou uma empresa equiparada. No caso Intela, como é remetente, então logo de fato é uma indústria que está dando saída na mercadoria. Então, para nós termos essa dimensão, nós podemos fazer o seguinte: será que é 5%? Vamos dar uma checada, tá bom? Onde que nós podemos checar isso? Nós temos duas opções. Nós podemos fazer de forma gratuita ou paga também. Tem sistemas que fazem isso. Mas podemos fazer tabela TIP atualizada 2021 em PDF, ok, vai processar aqui e vamos nessa, vamos checar como que ela se comporta. Perfeito, Ctrl F, e aqui nós temos um ponto importante, veja, até inclusive houve uma atualização, eu coloquei 5%, mas aqui está apontando 7%. Veja como é importante nós estarmos sempre checando as informações. Então aqui, shampoos está apontando 7%. Como eu sou um cara desconfiado, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Vamos comprovar essa informação, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar, vou abrir a Econet e vou dar uma checada se realmente essa informação está condizente ou o que está acontecendo. Provavelmente está correto, porque eu peguei a informação atualizada dentro da tabela TIP, assumindo que a Econet ela simplesmente pega informações desse mesmo ambiente. Venho aqui em NCM, coloco de fato a mesma e vamos dar uma olhada em relação a esse ponto. Tabela TIP. Perfeito. Perceba que houve uma mudança. Realmente, aqui, 7%. Então, nós temos a informação consolidada. Dito isso, então nós podemos aqui fazer o seguinte. Nós vamos atualizar esse campo. Vamos colocar 7%. Uma vez que nós atualizamos esse campo, que aqui nós possuímos, próximo passo é checar o seguinte: bom, São Paulo está estabelecendo 42,13, não é? Então vamos dar uma checada em São Paulo se realmente isso está sendo aplicado na prática? Perfeito. Por onde que nós podemos checar esse MVA aqui original do produto? Nós podemos fazer da seguinte forma: vamos novamente dentro do Confaz, vamos no Confaz e vamos checar essa informação. Perfeito. Vamos descer um pouquinho, clicando em instrução tributária, convênio ICMS 18 de 2017. Aqui eu tenho então a parte que nós vamos colocar, que é São Paulo. Perceba que o compromisso da própria Secretaria de Fazenda é qualquer atualização que ocorra tenha que ter uma planilha atualizada. São Paulo já está na versão 41. Perceba que essa versão sai no dia 1/9 de 21. Então está atualizada. Então sempre vai ficar desta forma. Então vamos clicar na versão 41. Perfeito. Vamos clicar aqui agora e vamos abrir para checar em relação a o MVA que está sendo praticado, não é?
Então vamos fazer o exercício juntos aqui. O que nós temos? Nós temos então esta NCE. Vou copiar a ICM. Qual que é a descrição dela? Shampoo. Qual que é o segmento que ela está? Está em produtos de perfumaria. Beleza. Então agora, qual que é o objetivo? Vou chegar aqui, vou dar uma checada. Cadê os produtos de beleza? Vamos lá. Aqui. Perfumaria, higiene, etc e tal. Tá abreviado também, tá bom? Bom, para você ir rápido, como uma vez que eu tenho, se bem que ele está atrelado aqui com a CEST, não é? Então nós temos a CEST. Já achei a CEST. Vamos aqui agora achar e colocar essa CEST. Coloquei aqui a CEST, ele vai pensar, prontinho. Então, uma vez que eu já tenho o MVA original desse produto, então eu já tenho aqui 42,13. 42,13. Então já tenho a informação que está sendo trazida acerca desta operação. Bom, eu dizia para você que na medida que você vai alterando alguns critérios, e esses são os desenhos que você pode fazer, é o seguinte: você pode colocar o MVA original, uma operação interna, como também você pode fazer o desenho dessa operação colocando, se fosse enviado para um outro estado e se a mercadoria fosse importada, seria praticado 4, assim como enviados para outros estados que praticam a alíquota interestadual de 7 ou 12, assumindo que esse produto tem a alíquota interna de 18. Como vocês podem observar, esse produto aqui dentro de São Paulo é 18%, e essas tabelas vão comprovar também isso, trazendo para vocês esse cenário. Voltando aqui então, nesse caminho, o que nós temos? Uma vez que eu tenho 42,13, neste momento eu falo, beleza, encontrei. E como que eu cheguei nesse resultado de 66,40? Então vamos fazer da seguinte forma. MVA ajustado. Como que se ajusta isto? Vamos para essa outra aba. Já está automático para que você mesmo possa fazer. Veja, quais são os campos que você precisa ali alterar. Ponto de partida, esse campo que ele chama de MVA ou IVA original, você sempre vai colocar qual que é o MVA original. Um pouco aqui do lado, ele pede para você colocar a alíquota interestadual. A alíquota interestadual, assumindo que seja importado, nós vamos colocar 4, que é 4%. A alíquota interna nós já vimos que é 18, então permanece. Só isso. Então o que você vai alterar sempre para checar essas informações? Vai ser o MVA original, a alíquota interestadual e vai alterar também a alíquota interna, dependendo do produto. Uma vez que você fez isso, aqui nós chegamos então na conta de 66,40. Se você quisesse ajustar isto a 12 ou a 7, você só ia alterar essa informação, pessoal. Veja, para 7, alterou. Quer alterar para 12? Alterou. Essa é a forma de fazer o ajuste. E além da matemática, vocês percebam também que existe então a determinação para que venha fazer esse ajuste. Lembrando que os ajustes só acontecem para empresas remetentes que não sejam no Simples Nacional. Sendo Simples Nacional, este cálculo não precisa ser feito. Vão praticar sempre o MVA original. Então, esse cenário que aqui eu demonstro para vocês é muito importante nós termos por produto, porque toda vez que você tiver então uma situação onde tem que vender um produto, você já sabe qual é o MVA de cada situação. Então, se a pessoa fala assim, olha, Kleber, preciso vender dentro do território nacional, beleza, 42,13, beleza. Olha, mas eu preciso vender para outro estado, tudo bem. Outro estado, o produto é importado é 66,40
e assim sucessivamente, se for 7 ou 12. Então, se nós conseguirmos desenhar, e aí você pode colocar, por exemplo, aqui no destinatário, você pode criar mais uma coluna e colocar o CNPJ ou razão social do seu do seu cliente. Porque aí você filtra, olha, quando enviar para esse cliente, ele sempre compra com a finalidade de revenda. E aí você vai desenhando da forma que você julgar melhor. Mas com esse desenho, você consegue saber exatamente como que vai ser tributado acerca deste produto. Porque essas são as informações básicas que a gente precisa ter para agora então entender como vai funcionar o cálculo. Vamos nessa? Vamos fazer o cálculo na prática. Nessa outra aba chamada Simulador de CMS-ST, neste momento nós temos aqui a forma correta de fazer esse cálculo. Então vamos imaginar que hipoteticamente você tem aqui R$2.000. R$2.000, isso seria o valor dos produtos. Então aqui você vai colocar o valor dos produtos. Aqui, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos colocar igual vezes 7%, porque se no caso em tela que nós estamos simulando inicialmente, é a alíquota de IPI praticada. Então tenho 1.040. O total da nota inicialmente, sem considerar ainda a questão do ICMS-ST somado aqui, você percebe que tem uma matemática, onde basicamente somou R$20.000 mais 1.400. Logo você tem 21.400. Beleza. Agora, para fazer o cálculo do ICMS, como que funciona? Ainda estou agora na aba agora chamada ICMS Operação Própria. Muito bem, a base de cálculo você não vai trabalhar com o total, neste caso, você vai trabalhar com o valor dos produtos. E aí eu menciono aonde que você vai pegar essa informação. Tudo bem informativo. Assumindo que não tem nenhuma redução de base de cálculo, não tem nada, cálculo simples, como vai funcionar na prática? Você vai pegar então os R$20.000, que é o valor dos produtos, vezes 18%. Feito isso, você encontrou o ICMS próprio. Eu poderia trocar essa informação por 4, por 12, a seu gosto. E aí eu tenho a parte seguinte, que é a parte crucial do cálculo. Então, nessa operação, como foi dita, que tem o desejo de ter uma saída subsequente, no caso seria uma revenda, neste momento, então, eu coloco essa informação para vocês. Observe, eu coloquei uma informação interessante, dizendo que esse campo, que é o campo 11, é o valor total dos produtos ou da mercadoria apresentado nesta linha, é o somatório das linhas 1 a 4. E também coloco mais observações se tiver algum descontos incondicionais, etc. Caso tenha uma operação um pouco mais sofisticada, simples assim como a minha, está perfeito. Muito embora esse dado eu já ponho automático. Então toda vez que você mexe nessa parte da planilha, automaticamente potencializa essa parte. Muito bem. Aqui, pessoal, eu tenho como colocar o cenário. Então o que eu fiz? Eu dei um igual e peguei o cenário que está nesta aba. Então você pode fazer essa brincadeira, caso você pode digitar também, como você julgar melhor. E nesse ponto assumimos um MVA de 42,13. E agora, uma vez que encontrei o MVA, estou seguro, é agora que fica o cálculo, que é simples. Vejam vocês que coisa interessante. Como que ele funciona? Você vai ter 21.400, você isola ele e faz a conta da seguinte forma: 21.400 vezes 42,13. Qual que é o resultado disto? Este resultado você soma de novo com o valor total. Deixe-me fazer isso de forma bem simplória para que vocês acompanhem o cálculo. Veja, 21.400 vezes 42,13. Beleza. Deixa eu melhorar aqui para que todos consigam observar
muito bem aqui. Aí, muito bom. Então, deu desta conta que vocês puderam observar, pegando 21.400 vezes o MVA, o resultado é 9.015,82. Agora, o meu compromisso é somar de novo com o valor dos produtos com esses R$ 9.000. Dito isto, uma vez que vocês puderam observar, esta é a base de cálculo da substituição tributária. Veja, esta é a base da substituição tributária, 30.415,82. Encontrei a base. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é saber o seguinte: toda a operação de substituição tributária se verifica sempre no destino. Então a pergunta é: qual que é a alíquota praticada neste momento específico? A alíquota praticada nesse estado é 18%. Então, se isto é verdade, como que funciona o cálculo? O cálculo vai ser a base de cálculo da substituição tributária, repetindo, 30.415,82 vezes a alíquota de destino. Nesse sentido, aqui você tem o resultado de 5.474,85. Inclusive, aqui mesmo na questão da alíquota, eu até demonstro para vocês o percentual da alíquota do ICMS a ser aplicado sobre o valor da base de cálculo. Muito embora essa matemática já está tudo prontinho, tudo simultâneo. Qualquer mudança que você faz, habilita. Mas é evidente que eu fui construindo essas informações caso você queira saber como que chegaram nesses resultados. Bem, quase chegando aqui na outra matemática final. Mas afinal de contas, qual o ICMS que eu tenho que colocar na nota fiscal? Agora, para você colocar o ICMS na nota fiscal, qual que é o seu compromisso? Você vai ter que fazer o seguinte compromisso. Você pegou a base de cálculo do ICMS-ST e teve um resultado. Você tem o ICMS próprio que teve outro resultado. Agora é só fazer um menos o outro. Ou seja, esse valor de 5.474 é o valor de ICMS sobre a sua base de cálculo. Esse valor de ICMS próprio é o que está neste cálculo aqui. Um menos o outro, eu tenho este resultado que aqui está, que é aquele que você vai colocar na nota fiscal. Então, qual que vai ser a base do ICMS que você vai colocar lá na nota fiscal? Na nota fiscal, você vai colocar o valor de 30.415 destacado, e o valor do ICMS-ST destacado que você vai colocar na sua nota, isto é 1.874. Esta é a conta que tem da substituição tributária. Então perceba que, sob o ponto de vista matemático, uma vez que você coloca dentro de um contexto sistêmico ou de uma planilha, você consegue lidar muito bem. Agora o ponto-chave, pessoal, nós precisamos ter certeza que o MVA está correto, nós precisamos ter certeza que a alíquota está correta o seu destino. Nós precisamos ter certeza que essa operação não tem IPI ou está com outra alíquota, porque perceba que são dados, a mesma coisa aqui, quando você tem então o ICMS da operação interestadual. Esses dados que eu coloco em amarelo são fundamentais, porque se porventura eu colocar qualquer informação dessa de forma errônea, o cálculo nunca vai fechar. Porque sempre vai ser em cima de um percentual sobre uma base. E se o percentual não está a rigor, logo o cálculo não confere. Então, meus amigos, espero que com esses dados você possa então de fato se tornar aí um especialista ou uma pessoa que esteja preparada também para fazer esses cálculos, porque o nosso objetivo sempre sem dúvida nenhuma, levar para você as ferramentas necessárias para que você coloque no seu caso, no seu dia a dia,
e fazer o melhor com essas informações. Dito isso, eu encerro a nossa aula também. Foi um prazer estar com vocês durante essa pequena jornada e nos vemos nas aulas ao vivo da NET Fiscal. Forte abraço para todos e até, quem sabe, outra oportunidade.